Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma polêmica no Flow. Polêmicas no Flow. Mário Bittencourt. Parece que o Mário Bittencourt vai ser o grande polemicista dessa noite, né? Nesse dia, né? Em qual horário que você tiver. Vamos falar sobre essas polêmicas que surgiram com o Mário Bittencourt. E vamos ver se realmente ele tem razão ou não sobre isso tudo. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, a primeira polêmica está aqui, né? Mário afirma roubo no jogo contra o Grêmio. Então se a gente falou do Felipe Melo, ou se a gente ainda não falou, não sei como que eu vou estar colocando o vídeo na ordem, a gente também tem que falar sobre o Mário Bittencourt e o posicionamento dele. Vamos destacar somente o próprio Twitter do Mário, né? O X, né? Chama de X. Que eu sigo também, o presidente. Então a gente vai ler. Não sei porque não tá aqui. Que foi esse aqui, ó. Aparentemente desligaram o VAR antes do jogo acabar em Porto Alegre. Essa é a única explicação para o árbitro não ter sido chamado. Uma vergonha que mais uma vez prejudica o Fluminense. Foi isso que foi a palavra do Mário Bittencourt. Aliás, não sei porque está em resposta, mas tudo bem, tem resposta. Claro, né, na minha concepção, a única explicação óbvia disso é o que o Mário postou, né, que não é possível, né, só pode ter realmente ignorado isso. E realmente a gente tem que pensar sobre uma postura, né, a postura do gestor de futebol. A postura do gestor de futebol é realmente se posicionar perante os absurdos que acontecem, mas de nível institucional. Isso aqui poderia ter sido feito no site do Fluminense e não no próprio Twitter do Mário Bittencourt. O Twitter do Mário Bittencourt ele pode postar besteira, mas pô, isso aqui é institucional, cara. Isso aqui não é para ser levado no seu próprio Twitter, no seu próprio X, entendeu? E aí, tipo, o que isso ajuda, né? Nada, né? Só faz também de você se questionar sobre a situação. Que é que eu falo, né? Ampliando o debate. Por que não agiu em outros momentos? Diversos momentos a gente foi roubado. Por exemplo, no jogo contra o Sport Cristal. No jogo contra o... Assim, vários. É a primeira vez que ele se posiciona diante de uma arbitragem. Sabe, eu gosto muito daquela situação de afirmar que ou você se posiciona sobre tudo, ou você não se posiciona sobre nada. E aí, ele só se posicionou sobre um lance só. É aquela situação, né? É complicado dizer isso, mas não é a postura de um presidente. Ele tem que ser tentado o máximo possível sendo realizado de forma institucional. Até para colocar a situação do Fluminense na frente da vontade do próprio Mário ser o Mário. Esse que é o complicado. Antes de a gente continuar falando mais sobre o outro tema, eu já me cansei, o vídeo do Felipe Melo já fala sobre o que eu penso da jogada e tudo mais. Eu concordo com o Felipe Melo, então vamos continuar aqui sobre outro tema. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, entre no meu divã não. Se inscreva no canal, faça o tiro pra você, curte, comente, compartilhe, redes sociais do Crescente TV, de todas as 10, 12, 20 horas, pique na tela, desculpe pelo erro. É que às vezes eu confundo o início com o meio e o meio com o fim é igual, isso que é bom. Ou nem tanto, né?
Próximo tema, né? Mário e Flu versus 7x7 Vasco. Vamos analisar sobre o que o Mário falou. É muito bom falar sobre isso. Não o Mário, mas sim o Fluminense. Eu vou até ver o próprio site do Fluminense, que é interessante a gente ver sobre a palavra. Nota oficial. Vamos ler aqui. Eu acho que assim que não precisa nem. Eu não vou nem posicionar sobre isso. Eu teria que ter, mas não vou nem falar. Só vou falar a situação da nota oficial. Nota oficial Fluminense Futebol Clube no Maracanã. Clube repudia a ação despropositada do Vasco da Gama SAF. Em resposta à nota oficial do Vasco da Gama SAF, o Fluminense Futebol Clube repudia a ação despropositada e lesiva da agremiação cruzmatina de tentar, pela via judicial, mandar um jogo no Maracanã. Mesmo diante da inviabilidade de organizar o estádio, como segurança e cuidados necessários, em um intervalo de menos de 12 horas, na madrugada entre o fechamento e a abertura dos portões das partidas das duas equipes. Para quem não sabe, tem que fazer limpeza, tem que ficar fiscalizando as cadeiras, tem que fiscalizar o gramado, então isso tudo demora muito tempo, tá? Não é pouco tempo não. A falta de segurança, aliás, foi o que motivou o Ministério Público do Rio de Janeiro a requerer e o Poder Judiciário a determinar a interdição do estádio de São Januário para a realização de partidas com a presença de público. Risco que a administração do Maracanã não pode correr por mero capricho do Vasco. Até agora, tudo perfeito. Ao contrário que o clube rival faz parecer, há outros estádios no estádio e mesmo no município do Rio de Janeiro em melhores condições de sediar a partida do domingo, seja no aspecto técnico ou de segurança. Ele já está falando do Engenhão, tá? O Engenhão está muito melhor. Só tá o Botafogo lá jogando, então não tá ótimo pro Botafoguense, então tá ótimo pro Vasco também. São evidentes ainda os impactos negativos que o uso intensivo do gramado traria a Fluminense e Flamengo, que disputam neste momento partidas importantíssimas em competições de mata-mata. Desprezar os prejuízos esportivos a serem suportados pelos dois clubes responsáveis pela gestão do Maracanã em benefício exclusivo dos interesses comerciais de uma única agremiação é, em tudo, uma atitude que não deveria ter lugar na relação entre entidades co-irmãs. Perfeito. Fechar os olhos para os prejuízos causados aos outros clubes e ao gramado do Maracanã, que ultrapassa o aspecto financeiro, gerando o risco concreto de sanções esportivas graves, como a questão, por exemplo, da Conmebol não permitir o jogo do Fluminense e Olímpia, não é compatível com a ideia de uma postura verdadeiramente profissional e empática. Ótimo. O Maracanã é um bem público sob permissão de uso de dois clubes, que são responsáveis pelo equipamento e sua manutenção, e que pode e deve estar à disposição dos demais, desde que haja disponibilidade de calendário e viabilidade técnica que inclui seguir criteriosamente as recomendações dos agrônomos responsáveis pelo tratamento do gramado. Perfeito. Perfeito. Se posicionou tecnicamente sobre isso. Tanto agora quanto em seus espreitados anteriores na Justiça Comum, o Vasco foi incapaz de produzir um único documento técnico capaz de demonstrar que pretendia realizar a ação de partida no Maracanã não causa danos ao gramado. Por outro lado, constatando com a retórica inflamada adotada pelo Vasco em seus posicionamentos oficiais e manifestações em âmbito judicial, a administração do Maracanã busca debater a questão em termos estritamente técnicos, tendo apresentado elementos que comprovam inquestionavelmente os potenciais prejuízos ao gramado do estádio. A essa altura dos acontecimentos, torna-se mais que evidente que o estratagema adotado pelo Vasco para
para alcançar seu interesse, passa por reiteradas tentativas de constranger os órgãos e instituições que, por dever funcional, se manifestarem sobre a controvérsia, incluindo o governo do Estado, o Ministério Público e até mesmo o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O interesse público não pode estar à mercê dos interesses comerciais de um único clube ou dos seus dirigentes. Perfeito. Perfeito ali. Dito isso, perfeito. Nada a elaborar ali. Só pontuei algumas coisas ali. Na psicologia existe um caráter de informação técnica. A pessoa está com uma dúvida, vem ao meu consultório e eu informo tecnicamente aquilo. Essa é a nota do Fluminense. Você vê como que é a diferença. A postura que o Mário teve com a postura em que a instituição Fluminense teve. Mesmo que seja o próprio Mário tendo feito essa carta e colocada no Fluminense, é diferente a situação. E espero que o Mário entenda mais sobre isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Rede social na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.